Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos analisar aí, até porque já saiu o balanço no dia 31 de dezembro de 2022, então vamos atualizar todas essas informações e naturalmente recontar aí um pouquinho da história, até para podermos contextualizar e entender o que é essa empresa. Estamos falando aqui de uma empresa do setor financeiro, do Nubank Holding. O Nubank, que é uma das empresas mais revolucionárias, mais inovadoras e disruptivas aí do mercado. Então vamos retratar o que é o Nubank, até porque desde o 2021 ali, quando faz o IPO e também abre o seu capital na bolsa lá nos Estados Unidos, então o banco ele vem causando aí, né, toda uma sensação, mas claro, naturalmente que temos que entender o que é o Nubank, ver se vale a pena, se não vale a pena investir, né? E o Nubank foi aqui uma sugestão do meu amigo Daniel Freiberger. Ô Daniel, que bom ter você conosco. Daniel Freiberger, que é o Colorado Forever. Ah, por que é Colorado Forever? Ah, eu acho que imagino. Mas vamos lá, vamos torcer pelo Internacional de Porto Alegre aí. Um grande abraço a todo mundo aí do Rio Grande do Sul, todo mundo aí que sempre está acompanhando conosco aí. Daniel, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sugestão e também um grande abraço para os gremistas, né? Então não é só internacional, também, desculpa aí, Daniel, mas um grande abraço aí também para os gremistas e para todo mundo aí do Rio Grande do Sul. E muito obrigado por vocês estarem conosco. Mas caso vocês também queiram outras empresas que a gente faça análise aqui, manda pra gente aqui. Entra aqui no canal Silas Negraf e aproveita, faça sua sugestão, mas também faça sua inscrição, dá um like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Conhecimentos que, inclusive, você pode ampliar esses conhecimentos aqui através dos nossos cursos de análise de balanços para investimentos, de uma forma muito simples, prática, rápida, didática. Você vai aprender o que é o balanço de uma empresa, como que funciona, como que eu posso identificar se uma empresa é boa ou não. A gente vai aprender juntos lá no curso de análise de balanço para investimentos, que está disponível na plataforma Hotmart. Inclusive, aqui no vídeo, na descrição, tem o link de acesso ali para a plataforma Hotmart. Caso queira avançar um pouquinho mais, também temos lá o nosso curso de Valuation para avaliar uma empresa e para avaliar uma ação, para saber se ela é cara ou barata. Tudo isso aí você pode aprender conosco lá na plataforma Hotmart e será um prazer ter vocês conosco. Mas vamos lá então falar um pouquinho do Nubank, né? O Nubank que é uma das empresas novatas aqui no Brasil, novata também na Bolsa, e ela nasce justamente de um colombiano, né, de um garoto colombiano lá, o Davi Vélez. O Davi Vélez, a família dele, de empresários lá na Colômbia, e aí até em função de todo aquele problema de violência na Colômbia, a família acabou indo para Costa Rica. E daí da Costa Rica, o Davi Vélez foi estudar nos Estados Unidos, na Universidade de Stanford, onde fez engenharia das finanças, né? Então foi se especializando em finanças. E já morando nos Estados Unidos e formado em finanças também nos Estados Unidos, foi trabalhar em alguns grandes bancos norte-americanos. E daí, na sequência, foi trabalhar num fundo de investimentos no Sequoia. E o Sequoia tinha operações aqui na América Latina, e o Davi Vélez veio para a América Latina e, consequentemente, para o Brasil, para trabalhar justamente nesse fundo de investimentos do Sequoia, onde ele também acabou sendo um dos sócios do fundo Sequoia. E aí, vindo morar em São Paulo, aí o Davi Vélez percebeu ali uma dificuldade dentro das dificuldades, percebeu uma oportunidade, que era justamente a questão de fazer abertura de conta num banco. Aí ele viu toda a dificuldade que era, né, toda aquela burocracia para poder abrir uma conta num banco, né, uma coisa que seria tão simples, mas ele encontrou muita dificuldade em abrir essa conta. E ali acendeu uma luzinha na cabeça dele de montar alguma coisa diferente. E aí, baseado nos conhecimentos que ele já tinha lá nos Estados Unidos, resolveu daí montar um banco digital, né, um banco por aplicativo. E aí que surge a ideia do Nubank. E aí o Nubank ele começa, de fato, ali praticamente no ano de 2013. E no ano de 2013, aí ele também traz duas pessoas para trabalhar com ele, para ser sócios dele, né, dele, dentro dessa ideia, né, desse processo de inovação.
Uma dessas pessoas era a Cristina Junqueira. A Cristina Junqueira, que tinha uma carreira já no setor financeiro, trabalhando no Banco Itaú, aí veio junto com o Davi dentro desse projeto, bem como um amigo também do Davi, que é o Eduardo Wiebel. O Eduardo Wiebel, que também é uma pessoa que tem uma especialização em ciências da computação, e aí trouxe também todo o seu conhecimento em termos de tecnologia para eles montarem o Nubank. E aí o Nubank ele começa pequenininho, inclusive eles alugam um sobradinho que você está vendo na imagem aí, onde a primeira sede do Nubank foi nesse escritório aí dentro desse sobrado. E a partir daí, o próprio fundo Sequoia, onde o Davi Vélez era um dos sócios, aportou 2 milhões de reais nessa ideia, né, nessa startup. E a partir dali, então, começa um banco por aplicativo. Primeiro lançando um cartão de crédito sem anuidade, sem taxas, e aí esse cartão de crédito já começou a crescer dentro do mercado. Chegando já no ano de 2015, aí eles saem do sobrado e aí já passam a ocupar um predinho de 3 andares lá na Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo. Agora o Nubank já tem uma sede, né, um predinho lá de 3 andares ocupados pelo Nubank. Aí, na sequência, daí que já começam a vir mais investidores acreditando na ideia, né, revolucionária do Nubank. E aí, com a entrada de mais recursos, o Nubank vai crescendo cada vez mais e diversificando a sua atuação. Tanto que no ano de 2018 já era um unicórnio, né? E aí, na sequência, eles já abrem também a conta digital, as pessoas já podem ter conta no banco totalmente digital. E aí, já a partir de 2019, passam a trabalhar também com empréstimos, fornecimento de empréstimos digital, de crédito digital, e depois daí na sequência já passa a operar também no México. E aí vai ampliando cada vez mais, também abre um leque de atuação para pequenas e médias empresas, passa a atender também pequenas e médias empresas. Já no ano de 2020, o Nubank adquire a Isinvest e aí passa a ser Nuinvest. A Isinvest, que era uma das principais corretoras, agora passa a ser também do Nubank e o banco também passa agora a trabalhar com uma corretora também de valores. Já no ano de 2020 ainda abre operações também na Colômbia e também passa a trabalhar agora fornecendo seguro de vida, mais um serviço sendo vendido, sendo comercializado aí pelo Nubank. Chega no ano de 2021, aí o Nubank também já contava na época lá com praticamente 35 milhões de clientes. Olha só, 35 milhões de clientes, um banco lançado em 2013 e em 2021 já tinha 35 milhões de clientes. E aí recebe mais um aporte lá do Berkshire também. Aí com esse aporte do Berkshire, o Nubank vai crescendo mais ainda. E aí adquire também a SpinPay, que é uma plataforma de pagamentos. Chegando em dezembro de 2021, abre o capital aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Só que aqui no Brasil ficou pouco tempo e logo em seguida já desativaram a comercialização de ações no Brasil, praticamente fecharam o capital do Nubank aqui no Brasil e mantiveram o capital aberto nos Estados Unidos. Então hoje não temos mais as ações do Nubank, o que nós temos são as BDRs das ações que são comercializadas lá nos Estados Unidos. E agora, mais recentemente, também adquire a Olivia, que é uma empresa de inteligência artificial, uma plataforma de serviços financeiros também, ampliando cada vez mais essa participação dos serviços financeiros de forma digital. Mas para que possamos entender como que está a situação do Nubank hoje, trago para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e o balanço agora de 31 de dezembro de 2022 e através dos números vamos entender o que é o Nubank. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Nu Holdings ou do Nubank, né? E aí trazemos aqui para vocês os exercícios de 2019, 2020, 2021 e também o balanço agora do dia 31 de dezembro de 2022. E através dessa série histórica aqui nós vamos poder visualizar melhor o que vem acontecendo com o banco ao longo desse período aqui. Naturalmente que quando você olha aqui no Holdings, aqui no Brasil ela é uma empresa limitada, ela tem o seu capital aberto lá nos Estados Unidos. Então aqui no Brasil nós temos as BDRs, como a gente já falou há pouco. Então, para que possamos entender o que é o Nubank,
Então, quando nós buscamos o balanço do banco e trazemos para essa planilha, a gente já traz aqui de uma forma bem resumida, bem simplificada, com os principais componentes, né, que fazem a representatividade dentro do balanço, como é o caso do caixa, os ativos financeiros, o imobilizado, o intangível do banco e tudo mais, né? Mas então vamos lá, vamos entender o que é o Nubank através dos seus números. Lá em 2019 era um banco de 27 bilhões de reais, todo o seu patrimônio, 27 bilhões 245 milhões de reais. E desse valor aqui, uma parte está aqui, ó, no imobilizado. Imobilizado apenas 34 milhões de reais, mostrando o quê? Que é uma estrutura extremamente enxuta, né? Então, grande parte desse valor de ativo, ele vai estar aqui, ó, no ativo circulante, no capital de giro, que lá em 2019 totalizava 27 bilhões 206 milhões de reais, equivalendo aqui a 99,9% de todo o patrimônio. Então, praticamente tudo que o banco tem, quase tudo está aqui no capital de giro, que é onde o banco ganha dinheiro, né? E desse valor aqui, 5 bilhões era o volume de dinheiro que estava em caixa no banco e 21 bilhões 459 em ativos financeiros. Tá? Vamos explicar o que é esse ativos financeiros. Quando você abre uma conta no banco ou quando você faz uma aplicação no banco, esse dinheiro entra aqui, ó, no caixa do banco. E aí o que o banco tem que fazer com esse dinheiro? Ele tem que justamente emprestar para outros clientes, fazer girar esse dinheiro para poder ter a receita da intermediação financeira. Por isso que em todos os bancos que nós vamos analisar, sempre vai ter aqui uma presença forte dos ativos financeiros. Já no ano de 2020, o Nubank praticamente dobrou de tamanho, ele foi aqui para 52 bilhões 786 milhões de ativo total. E também, mesma coisa, grande parte, quase a totalidade aqui no ativo circulante, no capital de giro, 52 bilhões 671. Aumenta aqui o volume de dinheiro em caixa no banco, o banco fecha com 12 bilhões de dinheiro em caixa, né, que está ali à disposição ali para poder fazer operações, e 39 bilhões em ativos financeiros. Já para o ano de 2021, aí é feito o IPO lá nos Estados Unidos e na época que fizeram no Brasil também. E aí com isso, o Nubank pulou para 110 bilhões de ativos. E desses 110 bilhões de ativos, nós vamos ter aqui 110, 108 de capital de giro, 99,6%. Aumenta um pouco mais aqui o volume de dinheiro em caixa no banco, 15 bilhões, e aumenta significativamente aqui também os ativos financeiros, que foram para 89 bilhões 292 milhões de reais. Naturalmente que com esse IPO e com a entrada também de recursos, o banco também começa a ampliar a sua participação também, adquirindo outras startups aí ligadas ao setor financeiro, o que faz com que esse intangível aqui também pule para 403 milhões de reais. Chegando agora em 2022, o Nubank agora é um banco, né, com ativo total de 157 bilhões 956 milhões de reais. E também o capital de giro vai lá para praticamente 157 bilhões, 99,3%. Aumenta ainda mais o volume de dinheiro em caixa no banco, 22 bilhões, e também aumenta aqui os ativos financeiros que agora totalizam 125 bilhões de reais. Então está aqui o Nubank, é um banco de 27 bi, vai para 52, vai para 110, vai para 157. Então nós percebemos aqui que o banco ele vem crescendo, que o banco vem aumentando as suas operações, tanto é que os ativos financeiros totalizam aqui 125 bilhões. Então, já aqui no passivo, nós vamos ter agora, então, todos os recursos que estão aplicados no ativo. Eles vão ser ou o capital próprio, 2 bilhões 467, representado pelo patrimônio líquido, ou o capital de terceiros, que é o total do endividamento, 24 bilhões 778 milhões de reais. Então, lá no ano de 2019, quanto que tinha de capital de terceiros dentro do banco, que são as dívidas que o banco terá que pagar, 24 bilhões 778 milhões de reais, o que equivale a 90,9% de tudo que o banco tem. Claro que ao analisarmos esse número aqui, uma dívida do Nubank de 24 bilhões, é um número assustador, mas quando nós pegamos o setor bancário, ele funciona assim mesmo. Então nós temos aqui, ó, grande parte dessa dívida são esses passivos financeiros. E o que é o passivo financeiro? Como a gente falou há pouco, um cliente que abre uma conta no banco, um cliente que aplica no banco, ele passa a ser credor do banco. Então, consequentemente, o banco tem uma dívida para com esse cliente. Esse valor que o cliente deposita ou que o cliente aplica, então ele se torna uma dívida para o banco e entra no caixa do banco. E o banco, com esse dinheiro, empresta para outras pessoas para gerar intermediação financeira. Razão pela qual esse número aqui ele acaba não sendo preocupante. Por quê? Porque é parte da operação do banco.
Então, desse 24 bilhões 778 de dívidas, né, 24.170 é passivo financeiro. Já no ano de 2020, o endividamento pula para 50 bilhões 509 milhões, 95,7%, sendo que 49 bilhões 450 é passivo financeiro. Chegando já no ano de 2021, o endividamento total pula agora para 85 bilhões e a dívida cai, o peso da dívida cai para 77,7% devido ao quê? Nós temos agora uma presença maior de capital próprio através do IPO feito pelo banco. Então a dívida total no 85.957, sendo que 82.572 é passivo financeiro. E fechando agora 2022, o endividamento total do Nubank é de 132 bilhões de reais, equivalente a 83,7% de tudo que o banco tem. E desse valor, 124 bilhões são passivos financeiros. Só destacando que no balanço agora desse ano de 2022, não é destacado no balanço do banco nada aqui na linha de provisões e nem de passivos fiscais. Então, a razão pela qual eles estão em branco aqui, retratando exatamente o que está dentro do balanço do banco. Então, por aqui você tem uma ideia também de qual é a dívida do banco, mas também entende aqui, consegue ver que essa dívida, grande parte aqui, ela é proveniente de passivos financeiros. Olhando agora os resultados produzidos pelo Nubank, aí nós vamos enxergar na DRE, demonstração de resultados do exercício. Aqui nós vamos ver quanto que o banco obtém de receita, né, fazendo aquilo que ele faz. Lá em 2019, 2 bilhões e 400. Em 2020, 3 bilhões e 800. Em 2021, 9 bilhões e 100. E finalmente agora em 2022, 24 bilhões e 753 milhões. Então vejo como o banco vem aumentando significativamente aqui as suas operações e consequentemente as receitas que ele vem tendo dentro das suas operações. E só que mais importante do que a receita que o banco tem é qual o resultado que ele tem, que daí seria o lucro líquido. Porém, no Nubank, o que nós vamos ter está tudo aqui entre parênteses, ó, entre parênteses. Por quê? Porque tudo isso aqui é um resultado negativo. Então, o que o banco tem? Ele tem aqui um prejuízo de 364 milhões lá em 2019. Já em 2020, o prejuízo foi para 885 milhões. Em 2021, prejuízo de 892 milhões. E agora, até dezembro de 2022, também mais um prejuízo de 1 bilhão 883 milhões de reais. Então, o que está nos mostrando? O banco realmente ele vem num processo de crescimento, ele vem ampliando as suas atividades, porém é um banco que ainda não está conseguindo gerar resultados. O banco ainda não gerou lucro dentro da sua operação, razão pela qual, então, fecha 2022 com prejuízo de 1 bilhão 883 milhões de reais. Naturalmente que quando a gente trata de bancos, aqui eu não trago os índices de liquidez, né, porque o banco ele tem que ter capacidade de pagamento, até ele trabalha com esse endividamento alto em função dos clientes que também aplicam e depositam no banco. Então nós não trazemos aqui os índices de liquidez, bem como também endividamento, que como a gente observou aqui no balanço, eles aqui estão expostos. E também a de rentabilidade, que também aqui no caso do Nubank, toda ela negativa. Mas o que eu trago para vocês aqui é esse quadro aqui com os indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação do Nubank? Vale R$1,01. Na verdade, é uma BDR do Nubank, vale R$1,01. E qual é o valor de mercado? Por quanto que essa BDR está sendo comercializada? Por R$4,22. Então, veja que o valor de mercado está bem superior àquilo que o banco efetivamente vale. E aí vai nos dar um PVP, um preço por valor patrimonial, de 4,18, dizendo que as ações ou os BDRs do Nubank estão sendo comercializadas com ágio de 318%. Lucro por ação está ali negativo, vermelho, né? 3 centavos de prejuízo por ação e, consequentemente, também a rentabilidade é negativa, 0,71% também em função do prejuízo. Nós não trazemos aqui o dividendos, porque até agora, para ter dividendos tem que ter lucro e o banco ainda não gerou lucro. E a relação preço/lucro também não trazemos, por quê? O que o preço/lucro nos mostra? O PIL. Quanto tempo o acionista vai levar para ter o retorno de seus investimentos através dos lucros? Como o banco não tem lucro, não tem prazo de retorno para esse investimento. O banco ele tem que gerar lucro para poder dar um prazo de retorno para os seus acionistas. Free float, 37,1% das ações do Nubank estão sendo negociadas
livremente na bolsa. O Nubank tem um tag along lá de 100%, quer dizer, se ele fosse vendido, teria um tratamento igualitário entre os minoritários e os majoritários. E o índice da Basileia do Nubank é de 17,7%, sendo que aqui no Brasil ele tem que ser superior a 11%, que é um índice que vai dar uma certa garantia que o banco está operando, né, dentro dos seus limites operacionais ali. Bom, mas o que eu trago para vocês aqui é esse gráfico, e nesse gráfico aqui nós vamos ver aqui como que está sendo o comportamento do valor das ações do Nubank desde a abertura do capital, isso lá em dezembro de 2021. Quando o Nubank abriu o capital, as suas BDRs eram comercializadas na faixa de R$ 11,50. E aí já na sequência, foi o melhor valor que teve ali logo na abertura, mas daí na sequência ele já despenca, daí ele já cai para R$ 6. Aí ameaça ali dar uma subidinha, vai até 8, só que depois aí começa todo o processo de queda até atingir uma certa estabilidade na faixa de R$ 3,50, R$ 4. E praticamente lá, desde julho de 2022, a cotação do Nubank, ela vem girando ali entre 3,50, 4,50, né? E entra agora 2023 mantendo a mesma tendência ali, tipo, praticamente uma lateralização do valor das suas BDRs, culminando agora com uma cotação na faixa de R$ 4,22, nesse último dia 24 de fevereiro, quando nós captamos as informações para a gravação desse vídeo. Então, por aqui você vê quando que essas BDRs tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das BDRs do Nubank. Tá então, mais uma empresa analisada, tá aí o Nubank Holding. Agora você já sabe da onde que surgiu o Nubank aí que vem com uma participação muito grande aqui no Brasil, né? Popularizando os serviços financeiros aqui no Brasil e também se tornando uma opção de investimentos. Mas naturalmente que quando a gente fala de investimentos, investimentos é uma coisa que tem que se tomar muito cuidado, já que ganhar dinheiro é muito complicado, então aplicar o dinheiro também exige muitos cuidados, né? Nós temos que ter muitos cuidados e muitos critérios na hora de fazer os nossos investimentos. E fundamental, o que é? Justamente dentro dessa gama de opções de investimentos que hoje nós temos aqui no Brasil, nós temos que escolher aquele investimento onde nós possamos ter mais confiança nele. E a confiança, ela se dá o quê? Em primeiro lugar, conhecendo a empresa, sabendo o que a empresa é, da onde que ela vem, para onde que ela vai, mas principalmente sabendo e conhecendo dos números da empresa, já que comprar ações é praticamente entrar de sócio de alguém, e nós só vamos entrar de sócios com quem tem algo para nos oferecer, e o algo a oferecer por uma empresa é o lucro. Então, naturalmente, uma empresa ela tem que ser lucrativa e ela não pode apresentar riscos, né? E o que são os riscos? A empresa ficar sem dinheiro e quebrar, a empresa ficar muito endividada e estrangular. Então, nós temos que acompanhar a situação financeira, a parte de endividamento e principalmente a parte de lucratividade e rentabilidade. E o canal Silas Degraf se propõe justamente a isso, a retratar essas empresas para vocês e junto com as demais pesquisas que vocês vão fazer, poder ter consciência na hora de fazer investimento, na hora de comprar ação, saber o que nós estamos fazendo. E com isso, aos pouquinhos, ir construindo patrimônio para que lá na frente possamos ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês!